Quando surge família Palmeiras, o Palmeiras vence a equipe do Juazeirense e avança na Copa do Brasil. A equipe jogou com força máxima e mesmo levando aquele susto no segundo tempo, gol do Juazeirense, conseguiu bater a equipe de Juazeiro e avança em busca do penta da Copa do Brasil. O Rony mais uma vez foi alvo de muitas críticas da torcida do Palmeiras, né? A torcida que pega no pé do Rony por conta dele perder muitos gols. Eu, particularmente, sou fã do Rony, acho ele um baita jogador, porém, lembro sempre, ele está jogando numa posição que não é a dele, ele não tem característica nenhuma de centroavante, então é óbvio que ele vai perder muitos gols. Se colocar o Dudu ali para jogar na função do Rony, ele também não vai render, na função que o Rony está. Hoje ele também não vai render. O Rony ele joga, é um jogador que joga pelos lados, é um jogador de velocidade, que gosta de jogar na lateral do campo ali. Sim, ele rende, faz alguns gols, mas ele não é centroavante, ele não tem essas características de centroavante, de referência na área. Não adianta, a torcida vai, enquanto ele estiver nessa função de centroavante, ele não vai render mesmo. Mas eu vejo algumas críticas, né? Parece que a torcida do Palmeiras, alguns torcedores acham que é videogame. Gente, se tiverem ali 5, 6, nenhum time no mundo que cria 5, 6 jogadas de gol faz as 5, 6 jogadas de gols. Parece que o Rony é obrigado a fazer todos os gols, o Palmeiras é obrigado a ganhar todos os jogos de 7, 8, 9-0. Não existe isso. Olha a história do Palmeiras, nunca aconteceu isso com o Evaí, com o César Maluco, com o Edmundo, com diversos outros aí atacantes que tivemos no Palmeiras. Não existe. Esses caras também perdiam gols na cara, perdiam gols feitos. E o Rony não é diferente, principalmente jogando fora da função dele. Ele vai perder sim gols, mas é um jogador que faz gol. É o segundo maior artilheiro do clube na Libertadores. É um jogador que já nos deu 2 Libertadores, sendo importante sim nas 2 conquistas. Ele foi o jogador que mais fez gols no Palmeiras nessas 2 conquistas de Libertadores, inclusive gols importantes. Então a gente tem que apoiar o Rony, reconhecer que ele está jogando numa função que não é a dele, tá dando sangue, não tá amarelando, é um jogador que não amarela, não pipoca, vai para cima, marca muito bem, pressiona a saída de bola do adversário. Muitas bolas que o Palmeiras rouba ali no meio-campo é por conta dessa pressão que o Rony faz lá na saída de bola, faz com que o time adversário saia tocando bola com uma eficiência mais baixa, né? Por conta da pressão dele, a gente tem que reconhecer isso. Não é só olhar que o cara perde um monte de gol. Se você colocar o Gustavo Gomes lá na área como centroavante, ele vai perder um monte de gol. Se colocar o Marcos Rocha, são jogadores que jogando fora da sua função não rendem. E o Rony também não vai render como centroavante. Ele não tem estatura, ele é pequeno, ele é baixo, ele não tem presença de área. Ele é um jogador de lado, é um jogador veloz. Se colocar ele para jogar de um lado, o Dudu no outro, o Palmeiras evolui muito, mas infelizmente o nosso treinador não está ainda tendo segurança de colocar o Rafael Navarro como titular absoluto. Para mim, ele já deveria ser titular absoluto. Para mim, era Rony, Dudu e Rafael Navarro. Aí, eu acredito que o ataque do Palmeiras ia evoluir muito, mas o Abel ainda não vê momento de colocar o Navarro como titular. Ele acha mais interessante colocar o Rony lá. Então a gente tem que criticar e tem que cobrar do Abel Ferreira, de colocar o Rony na sua posição, não ficar criticando o Rony, que é um jogador que tá dando sangue, tá ali aceitando a pedida do técnico e dando o máximo. Vai perder muitos gols? Vai, mais de 4, 5 gols que ele perde, ele guarda. Ele não é um jogador que passa 3, 4 jogos sem marcar, ele sempre está fazendo gols na posição que não é dele. Então eu acho que falta a torcida botar a mão na consciência, analisar um pouco melhor antes de criticar o Rony. Outro que foi criticado é o Jorge. Esse sim, é, eu dou razão às críticas, né? Por conta do gol sofrido, o jogador não está na melhor forma física dele. Ele é um jogador que, com a bola no pé, tecnicamente ele é muito bom, dá bons passes, se posiciona bem no campo, mas defensivamente, principalmente quando ele está lá no meio de campo e o time adversário vem no contra-ataque, ele não consegue acompanhar. Diferente do Piquerez, que tem aquela raça, né? Um jogador que sai do campo parece que ele tomou um banho de piscina, né? Um jogador que sai encharcado de suor.
no final do jogo, o Jorge ainda não está nessa forma física, e já faz muito tempo que ele está demorando, né, para atingir essa forma física ideal que a torcida pede, porque tecnicamente, quando ele pega a bola, quando o Palmeiras está com a bola, ele participa bem das construções de ataque, tem um bom passe, tem uma boa chegada, mas defensivamente ele deixa sim a desejar, e a torcida tá pegando no pé dele, acha que a culpa dos gols sofridos contra o Fluminense, daquele contra-ataque que ele dá o carrinho e tira o pé ali, acho que ele ficou com medo de tomar o vermelho, não sei, mas ele tirou o pé, o jogador seguiu e acabou saindo o gol do Fluminense, e ontem contra a Juazeirense no gol deles também foi um contra-ataque ali do lado, você vê o jogador da Juazeirense correndo e o Jorge atrás não conseguindo acompanhar. Então isso eu concordo, ele está fora da, do fora de forma totalmente, sem físico, sem intensidade, e o Palmeiras tem aí essa preocupação porque o Piquerez está lesionado, a gente não sabe ainda quando ele vai voltar, é uma lesão muscular. Então preocupa sim a lateral esquerda ali, o Abel não está dando oportunidade para a base, na base tem jogadores bons ali na lateral esquerda que poderiam estar tendo oportunidades. Outra posição que passa a preocupar o Palmeiras a partir de ontem, né, é de volante, já que o Danilo foi convocado pelo técnico Tite da seleção brasileira para amistosos de preparação para a Copa. A posição que já conta aí com um desfalque do Jailson, né, lesionado, e agora a equipe não contará com o Danilo para partidas contra Deportivo Táchira, pela Libertadores, contra o Santos, Atlético Mineiro, Botafogo e Curitiba pelo Brasileirão. A diretoria do Palmeiras tenta mudar a data do jogo contra o Santos. O Palmeiras entende que esse jogo será fora da data FIFA e a convocação do Danilo e do Everton prejudica o clube. Eu acho que a do Everton nem tanto, porque o Marcelo Lomba quando vem sendo acionado ali, precisa assumir a meta do Palmeiras, ele vem muito bem. No Campeonato Paulista ele fez grandes jogos, né? Foi inclusive craque do jogo em diversas oportunidades. É um baita de um goleiro, eu acho que na questão de goleiro, lógico, Everton, goleiro de seleção, multicampeão no Palmeiras, tem toda a sua história, mas eu acho que a gente está bem servido de goleiro. Agora, como volante, eu acho que o Palmeiras vai ter um desfalque muito grande sem o Danilo, já que o Jailson também está machucado, agora a gente só tem o Zé Rafael praticamente, o Atuesta ainda não convenceu, não disse a que veio, está demorando muito para se adaptar, o Abel fala que alguns jogadores demoram para se adaptar, isso dá a entender sim. O próprio Rafael Veiga, quando veio para o Palmeiras na primeira vez, não jogou bem, foi para o Curitiba emprestado. Então eu acho que o Palmeiras tem que pensar nisso. Se não está rendendo, se está precisando adaptar, empresta, manda para um time aí para ele ter uma rodagem, para ele se adaptar fora do Palmeiras. Não dá para ele ficar se adaptando no Palmeiras, que o Palmeiras precisa de jogadores no elenco que entram e já resolvam. Fizeram isso com o Rafael Veiga, não rendeu, emprestou para o Atlético Paranaense, ele foi lá, conseguiu fazer bons jogos, boas atuações, ganhou títulos por lá, voltou para o Palmeiras mais experiente, aí sim começou a render no Palmeiras. A torcida do Palmeiras que ontem, né, pediu, né, Tite, cuzão, Veiga, seleção... criticando o Tite por não ter convocado o Veiga, mas por um lado foi bom, imagina se a gente perdesse o Everton, o Danilo e o Veiga nesses confrontos aí, complicado, né? Uma questão que ninguém tá falando aí é que os dias do Danilo no Palmeiras podem estar próximo do fim, né? Vendo que ele se apresenta na seleção no dia 26, os jogos da seleção correm até o dia 6 de junho e a janela de transferências da Europa abre no dia 9. E há grandes chances dele receber uma proposta, do Palmeiras receber uma proposta pelo volante, que já pode voltar ao Brasil aí desses amistosos, acertado ou apalavrado, ou com uma situação bem encaminhada para sair do Palmeiras aí, já na abertura da próxima janela. O Abel ontem deu uma entrevista fazendo um apelo para a diretoria, pediu para que o Rafael Veiga, né, não fosse vendido de forma alguma, que ele precisa muito desse jogador, e ele não falou sobre a situação do Danilo. E eu acredito que o próprio Abel já aceitou que será difícil segurar a joia. O Danilo, que é um baita de um volante, vem se destacando, é um jogador moderno, um volante moderno, que o futebol europeu gosta muito, e eu acho que vai ser difícil segurar ele.
E com isso, né, caso ele seja vendido, que eu acho que é bem provável que aconteça, a não ser que o Palmeiras consiga aí fazer ali aumentar o salário, ou ele queira ficar, mas eu acho que por mais uns anos, né, ele é bem novo, ainda tem 21 anos, mas não sei. Eu, se fosse ele, particularmente, sem clubismo, eu ficaria pelo menos até o fim do ano, porque eu não acho que ele vá para, se ele for para a Europa, é isso que vai fazer ele ir para a Copa do Mundo. Eu acho mais fácil ele ir para a Copa continuando no Palmeiras, que é onde ele já é titular absoluto e jogando o que ele está jogando e o Palmeiras avançando e brigando por títulos. É mais fácil ele ir para a Copa dessa forma do que ele ir para o futebol europeu agora, e lá ele vai ter período de adaptação, ele já não vai chegar, se ele for para o City, se ele for para o Barcelona, se ele for para outros clubes, ele já não vai chegar botando a camisa e entrando para jogar, ele vai ter aquele período. Tem clubes europeus que pegam o jogador e empresta para um time menor, para ele ganhar rodagem, para ele ganhar experiência. Então eu acho que o Danilo ele corre esse risco. Eu no lugar dele ficaria até dezembro, e aí sim na janela de janeiro eu iria para a Europa para ir buscar o meu espaço lá na Europa e já brigar por vaga na próxima Copa do Mundo. Aí seria uma decisão inteligente dele. Agora, eu ficaria no Palmeiras. E o Palmeiras, caso perca o Danilo, né, que para mim, vendo como a diretoria do Palmeiras vem trabalhando e como os clubes europeus estão de olho nele, vai acontecer, vai ter que procurar, além do 9, né, que o Palmeiras vai aí nessa próxima janela buscar o camisa 9, vai também ter que ir atrás de um bom volante aí. Muitos falam do Fernandinho, que é um baita de um volante, mas ele mesmo já deu entrevista falando que a prioridade dele é voltar para o Atlético Paranaense, que é o time que o formou, mas é um baita de um volante. Tem as características parecidas com a do Danilo, porém o Danilo tem muito mais intensidade e força física por conta da idade, mas o Fernandinho seria um baita de um volante. Eu falo também no Lucas Leiva, que está na Lazio, vem fazendo boas temporadas pela Lazio, é um bom volante também, que eu acho que o Palmeiras, para substituir o Danilo, vai precisar de um volante experiente, porque o Danilo, apesar da idade baixa, é um jogador experiente, um jogador que já toma conta ali daquela posição, né? E subiu o Fabinho, outros jogadores da base, eles podem demorar um tempo a chegar a esse patamar, a esse nível que o Danilo está hoje, né? O próprio Danilo demorou, né, para atingir esse nível. Antes era o Patrick de Paula que comandava ali, o Danilo foi e atropelou todo mundo e assumiu a titularidade ali na posição. E além do 9 do Danilo e do volante para o lugar do Danilo, eu acho que o Palmeiras tem que ir atrás de um lateral esquerdo. Matias Vinha já disse que não renova com a Roma, né? O Palmeiras podia tentar trazer ele de volta, mas eu acho difícil. Já tem o Piquerez, tem o Jorge. O Jorge, eu acho que está na hora da diretoria cobrar dele, falar, ó, ou vamos emprestar você, vamos negociar, porque ele não está rendendo e não está atingindo a forma física. Enquanto ele era reserva, beleza. O Piquerez titular, ele entrando ali um jogo ou outro, aí estava até que indo bem. Mas agora que vai precisar de um jogador titular, já que o Piquerez se machucou, eu acho que o Palmeiras tem que ir no mercado. O Marcelo do Real Madrid também já deu entrevista falando que pretende voltar para o futebol brasileiro e também já disse que a prioridade dele é o Fluminense, que é o time que o formou, né? E tem o Santos também, que é o time que ele jogou e que ele tem bastante carinho. Mas o Marcelo, eu acho que ele cairia bem na lateral esquerda, apesar de eu achar que ele também não tem intensidade. Eu acho que ele vai ser um jogador muito melhor tecnicamente do que o Jorge, mas eu não sei se ele fisicamente daria esse retorno. Pelo Sub-20, com o time alternativo, o Palmeiras bateu o Flamengo de Guarulhos por 1-0 e segue 100% no Paulista. É isso, galera. E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like. Falou!